Nossa Vida Melhor está de volta, a gente está conversando sobre a obesidade infantil. É uma pena, mas o nosso país hoje ele está com um índice muito alto de obesidade infantil. E é uma responsabilidade nossa, pais, educadores, todos que convivem com as crianças, né? Que de alguma forma podem fazer diferença nessa questão e na qualidade de vida desses pequenos. Vamos lá prestar atenção e aprender o que é que a gente pode fazer por eles, porque não é só a criança que tem que entrar numa reeducação alimentar. A família toda e todo mundo envolvido tem que participar e tem que ajudar. Não é isso mesmo, doutora Thaís? Sim, a participação da família, a mudança da mesa de todos, né, é importantíssimo. Não tem a refeição da criança, tem a refeição de todos na casa, né? E olha, eu saí no outro bloco e deixei uma pergunta no ar, né? Qual é a quantidade necessária e ideal para uma família de 4 pessoas em relação ao óleo de soja, que é o mais usado? Sim, a recomendação é 1 lata de óleo para uma família de 4 pessoas, das quais eles realizem o almoço e o jantar em casa. Reforçando isso, não adianta também ter as refeições fora de casa e a gente ainda contabilizar com esse óleo. Então é 1 lata de óleo se almoça e janta em casa, porque se de repente só janta em casa, tem que ser meia lata de óleo. Isso. Não pode gastar mais do que isso. Se você anda gastando mais do que isso, alerta, pode abrir o olho porque tem algo estranho aí. Agora, em relação a óleo, a gente pode usar o óleo de soja com tranquilidade ou o óleo de canola, o óleo de milho, o óleo de girassol é mais recomendado? Tem algum melhor? A questão dos óleos, o que mais se preconiza é a questão do paladar e do sabor e o balanceamento dos tipos de gordura que eles têm, né? Alguns têm uma concentração maior de poli ou de monoinsaturadas, mas na obesidade infantil, no tratamento de obesidade, que o foco é controlar as calorias, independente do óleo que a gente for usar, tem que ser usado com moderação. Ok. Sem o óleo que a gente tiver em casa, moderado. Pode usar qualquer um de forma moderada, é isso? Então tá bom. Então vamos mostrar, olha, a Thaís preparou aqui pra gente todo o menu do dia, né? Então, café da manhã, lanche intermediário, almoço, jantar. Aqui a gente tem o café da manhã. Isso. Uma refeição importantíssima que a gente acaba focando muito nas crianças e nos adolescentes é realizar o café da manhã. Então, assim, antes de ir para a escola ou no horário que acordar, né? A criança que vai na escola à tarde, que tem as atividades à tarde, mas não pode deixar de realizar o café da manhã, que é a principal refeição do dia. E é impressionante que tem tanta criança que não toma café da manhã em casa e que não tem esse hábito. Eu vejo isso porque eu recebo muito na minha casa amiguinhas e amiguinhas dos meus filhos. E aí falam, não tia, eu não como nada de manhã, eu saio sem comer nada. E é impressionante, assim, que não é uma, duas, são muitas crianças que saem sem comer, né? Sim. E é importante se alimentar de manhã. É, a principal refeição, e a gente dá foco nas fontes de cálcio, né? Por exemplo, leite e derivados, para que esses nutrientes sejam bem absorvidos e esteja realmente o início do funcionamento da digestão, da absorção e que então, o metabolismo comece a funcionar. A ideia do cálcio, que pode ser o leite, o iogurte, o queijo, Isso. é para, junto com esse cálcio, os outros nutrientes serem absorvidos pelo corpo, é? Isso, a absorção é maior quando a gente tem o cálcio? Não, é que o leite é uma fonte de cálcio muito importante, os derivados, né? E o cálcio é um alimento que normalmente não está presente nas demais refeições. Então, a gente acaba preconizando para ingerir derivados de leite, de cálcio, que tenham cálcio no café da manhã. Perfeito. Aí você colocou aqui um copo de leite. Sim. Esse leite precisa ser desnatado ou semi-desnatado? Sim, e a gente recomenda por causa da questão da gordura que está presente e do risco que essa gordura leva à aterosclerose, aos problemas cardiovasculares, né? Tá. Então, o mais recomendado realmente é que esteja baixo teor de gordura. Nesse leite, a gente pode colocar 1 colher de achocolatado. Isso, a gente acaba falando, as crianças falam, mas eu vou ter que deixar de tomar chocolatado. Não, a criança tem o hábito de tomar chocolate? Pode ser. Mas o grande foco aqui é o controle da quantidade. Então, assim, não adianta colocar 3, 4 colheres de sopa e o leite ficar bem escuro, ficar resíduo de chocolate no fundo. O ideal é que a gente coloque no máximo 1 colher. 1 colher, ok. Aí vamos pro pãozinho. Um pãozinho francês, é com ou sem miolo? Então, assim, se a gente tentar comer se a gente for comer um pão inteiro, eu recomendo que realmente tire bem o miolo para que reduza a quantidade de calorias aí. Tá, Senão... e aí vai ficar oco assim, como tá esse daqui, né? Isso. Bem mais leve do que esse outro aqui. Sim. E a gente vai rechear ele com... Então, a criança pode rechear com margarina, com a manteiga ou com frios magros, requeijão, mas também a mesma dica do achocolatado, a moderação. Não adianta a gente colocar 2, 3 fatias e colocar 4
pontas da faca aí de margarina, que a gente não vai estar ajudando a controlar as calorias. Então, é o suficiente aqui para ficar saboroso. E aí você colocou a aveia com a banana. Sim, então assim, uma fonte... Aqui um foco importante é as fibras, né, e as vitaminas e os minerais. Então, frutas, verduras e legumes, essencial na alimentação das crianças e dos adolescentes. E aí vem junto a fibra, que está presente sim na banana, nas frutas in natura, né, e na aveia, nos grãos integrais. Então, a gente pode oferecer para a criança uma fruta no café da manhã, a gente colocou aqui a banana, mas pode ser uma outra fruta. Sim. E colocar quanto de aveia? 1, 2 colheres de sopa. 1, 2 colheres de sopa de aveia. Perfeito. Agora, se for comer a banana com aveia e o pão francês, um pãozinho é muito? Sim, então a gente tenta balancear, né? Porque os dois são fontes de carboidrato, então assim, 2 colheres de sopa de aveia, meio pãozinho. Aí pode comer até um pouquinho mais do pão. Tá ótimo. Bom, aí a gente vai pro próximo estágio, que na verdade ainda não é o almoço, porque as crianças que acordam cedo para ir pra escola, elas tomam o seu café da manhã lá pelas 6h30 da manhã, elas fazem um lanchinho na escola, né? Ou em casa para quem acorda cedo. O que você sugere como lanche? Então, os lanches da escola é uma grande dúvida, eu acho, assim, tem as escolas que fornecem, tem as escolas que tem onde você compra, né? E tem as crianças que levam de casa. Então, a maior sugestão é, vai comprar, tenta procurar os alimentos com pouca gordura, evitar os fritos, preferir os assados. E quando for levar de casa, preferir sempre... as crianças acabam levando muito esses sucos industrializados. Então, essas bebidas açucaradas, a gente vê as pesquisas recentes do IBGE mostrando que quanto mais a venda dessas bebidas açucaradas, desde das gazosas ou dos sucos industrializados, mesmo maior a frequência dessa obesidade infantil. Agora, aquele suco de caixinha que é pronto, que a gente compra facinho ali no supermercado, mas que é o light, ele não tem açúcar, tem? Não tem açúcar, mas eles acabam tendo uma concentração muito grande da própria fruta. A polpa da fruta, a fruta tem um açúcar que chama frutose, então também é absorvido semelhante à glicose. E aí, no caso de uma bebida, o que você indica? Eu indico suco de soja, né, água de coco ou um suco feito em casa, que a gente controle a quantidade de fruta, sabe a fruta que tem o menor teor de gordura, de açúcar, né? De açúcar. E aí leve para a escola um alimento uma bebida um pouco mais saudável do que esses industrializados, do que esses sucos prontos. Tá, e se for levar lanchinho pra escola, leva o quê? A mesma coisa, pãozinho? Pão, peito de peru, se a criança optar pelo pão integral é uma opção, alguns biscoitos integrais. Que a gente colocou aqui também, deixa eu colocar aqui do lado, ó, que aí tem o queijo, o peito de peru, que pode fazer um combinado pro lanche da escola. Sim, né? sim. Se a criança preferir, pode até colocar uma cenoura ralada, alguma coisa assim. E também lembrar a moderação na quantidade aí dos frios. Bolacha, aquelas recheadas. Como acho que a reportagem indicou, não tem nada que seja proibido ou que a gente não vai poder comer nunca mais. Mas, assim, não deve ser da rotina da criança. Então não pode ser lanche da escola todo dia. Um suquinho pronto, um pacote de bolacha recheada. Sim. Esquece isso que não dá certo, né? Isso. Uma vez ou outra, vá lá, né? Mas é uma vez ou outra. Agora aqui, o almoço. Você colocou uma massa com molho vermelho. Sim. Aqui, uma salada. Na verdade, aqui a gente tem o alface com a cebola. Não, aqui é uma escarola. Uma Só escarola coloquei pra com cebola. variar, pra diferenciar uma outra folha. Mas é um prato de salada. E aí prato pode variar de salada. acordo com o gosto da criança. Sim. Legumes, né? Brócolis, beterraba, pode ser couve-flor. Couve-flor, vagem... Aqui a gente tem um carboidrato, uma fonte de carboidrato que é a massa, né? Sim. A gente pode substituir por outra? Pelo arroz, né? O arroz, feijão, ou o próprio purê, a batata. E a proteína aqui? Então, aqui a gente acabou não colocando, mas aqui poderia ser um molho à bolonhesa ou com pedaços de carne ou um filé à parte. E é importante ter essa proteína na Sim, refeição? é fundamental. Então tem que ter um carboidrato, que pode ser uma massa, arroz, feijão. Aqui a salada, que é uma fonte rica de fibras e vitaminas, né? Isso. Aqui os legumes também. Tem um pouquinho de carboidrato, mas também tem bastante fibra. Isso. E aí aqui a fruta. Sim, aqui eu coloquei a fruta pra quê? Porque as crianças acabam não ingerindo as 3 porções de fruta que a gente tem que comer ao longo do dia. Então, tentar colocar nas 3 principais refeições, que é o café, almoço e jantar. E a fruta in natura, né? Evitar a fruta processada em suco, a fruta batida, a fruta liquidificada, que acaba perdendo a fibra e não dá a sensação de saciedade tanto quanto a gente comer a fruta in natura. Perfeito. Bom, aí o lanche da tarde, a gente repete a mesma coisa, que aí pode ser, ó, um suquinho de soja, uma água de coco. Deixa eu voltar aqui. Os frios, o pão
pãozinho, isso tudo você pode compor aí para levar para a escola ou para oferecer para os seus filhos em casa, né? Pão pode ser esse pãozinho de farinha branca ou precisa ser o integral? É melhor o integral? Então, a gente recomenda que a criança opte pela branca uma vez por dia, né? Então, se tiver mais de uma vez o pão, tenta colocar o pão integral, alguma ou a aveia em vez. Então, deixa o pão para de manhã e à tarde a aveia. Olha que lanchinho gostoso assim. pro lanchinho da tarde, tá aqui, ó, bananinha com aveia. Sim. É uma delícia, fica um lanchinho divertido, vai brincando, pica a bananinha, passa na aveia, não é verdade? E aí é bom também a gente entender que as crianças gostam de alguma coisa colorida, lúdica, né? E aí elas vão se alimentando com alegria também, com prazer, porque tem que ser um momento de prazer para toda a família, não é, Thaís? Sim. Agora aqui é o jantar, né? Olha que jantar gostoso, deu até fome agora, hein? Arrozinho, feijão, esse franguinho grelhado. Sim, isso. Evitar os empanados, gordura de emersão, que a comida fritos, fica frita. Né? Evitar os embutidos, que eu vi muito na reportagem. Então, toda essa coisa da praticidade. Então, hambúrguer, salsicha, linguiça, evitar. Então, quanto mais natural, filé grelhado, carne moída, tudo feito em casa, é muito mais saudável, principalmente para as crianças. E olha, é tão prático, rapidinho você faz um franguinho grelhado desse, né? Já deixa o feijãozinho lá, que você pode ir usando e temperando, de repente, se você quiser, todos os dias. Mas, gente, é fácil a gente fazer uma refeição mais saudável para nossa família. E aqui a gente tem uma saladinha e com alguns legumes também, isso é importante a gente também comer no jantar. Isso, né? Bem colorido, bem variado, para que a gente cumpra a gama de vitaminas que a gente precisa do dia a dia. Perfeito. Bom nosso papo, né? Eu espero que você tenha curtido, tenha gostado. Se quiser mais informações sobre nutrição, principalmente a nutrição especializada para as crianças, Thaís Arthur é nutricionista. O contato é o 0 operadora 11 5571 9639. Se você tiver alguma dúvida, pode enviar um e-mail para o vidamelhor@redevida.com.br que a gente envia para Thaís Arthur. Muito obrigada. Mais algum recado? Não, acho que é isso mesmo. Vamos prestar atenção na alimentação das nossas crianças. Tem que prestar atenção. É importante, né? Importante. Obrigada, adorei te receber. Muito boas dicas.